deixa eu colocar aqui, ó, começando pelas interfaces físicas. Então, associando interfaces e ou subinterfaces a uma VS. Então, entrou dentro da VS Admin, que é ela que é a dona original de todas as portas. Você pode, primeira opção, entregar uma interface física inteira para a VS. Essa forma é legal quando, por exemplo, você tem uma porta de 10 GB que liga num switch, e naquele switch ali você vai atender um monte de cliente dedicado, um monte de concentrador, um monte de ocasiões, roteadores, servidores, etc. E você não quer, toda vez que você for subir uma nova VLAN, entrar na admin, criar a subinterface, delegar a subinterface, para então entrar na VS e encontrar a subinterface lá. Então, o método de entregar uma porta inteira tem uma desvantagem. Você amputa essa interface na VS Admin, só essa VS, para quem você entregou ela, pode usar essa interface física inteira a partir desse momento. Ou você pode, por exemplo, aqui no caso eu entreguei a interface 13, né? Vamos trabalhar, por exemplo, com a interface 14. Eu pego a interface 14, ó, na VS de admin, e crio uma subinterface 2001 nela. Aí eu vou lá, aplico, vou dentro da VS e entrego apenas a 2001 para essa VS. Eu posso ir numa outra VS e entregar 2002 para outra VS. Dessa maneira, se eu tenho, por exemplo, uma porta trunk que vem do switch com muitas VLANs, eu posso escolher, olha, essa VLAN vai para a VS de CDN. Aí eu vou lá e delego a subinterface para a VS de CDN. Essa outra VLAN vai para a VS de BGP. E assim eu vou escolhendo. Lembrando que, no caso da VS, quando você coloca uma porta aqui dentro e coloca um IP nessa... Depois você, claro, você tem que entrar dentro da VS e coloca um IP nela. Aí você sobe SSH, sobe tudo. Quando você for logar via SSH dentro da VS você não entra na admin. Você está isolado ali dentro, está dentro de um container, está dentro de uma máquina virtual, por exemplo. Então você não consegue. Ou seja, da admin você entra em todas, mas da VS você só fica dentro da VS. Isso que é legal. Talvez no futuro aí, 2, 3 anos, vão começar a surgir caixas que suportem 8, 16, 32 VS. A Juniper já tem isso. Juniper tem limite de aquele sisteminha que você cria Logical System, ou Hudson? Tem. Da sua lá? No padrão é 32. 32. Então você imagina, uma caixa Juniper MX204 com 32 Logical System, que é o VS deles, né? Então você imagina a quantidade de serviços que você não pode virtualizar, criar um acesso para aquele serviço, que tá, aquele roteador virtual, e entrega para o cara. Tinha até uma ideia de criar em São Paulo, lá no PTT São Paulo, colocaram um Juniper para poder alugar roteador. Tem uma ideia dessa aí rolando, mas não sei se foi para frente não. Justamente para poder aproveitar essa funcionalidade que ele tem. Isso na função base, se eu não me engano é 32, alguma coisa desse tipo. Então você imagina que maneiro. Em vez de você ficar preocupado que você vai acabar com as 4, com as 8 VS que você tem, você ter 32. Então, tipo assim, você pode pegar, coloca uma caixa dessas num PTT São Paulo, um PTT Rio, ou Miami, e fala para os provedores, ó, te vendo presença lá. Então, se você comprar um serviço, um transporte, alguma coisa lá, eu te entrego na sua VS, da tua VS eu te entrego um transporte até o seu provedor e você tem seu próprio BGP. E respondendo no NA20, ele também só suporta 3 VS, tá? A root mais 3. Vamos lá, aqui ó. Então aqui tem uns casos, né? Primeiro caso você pode delegar uma interface inteira, aí você vai dentro da VS, você pode criar todas as subinterfaces que você quiser. Ou você pode delegar só uma subinterface para a VS, e aí você não consegue criar outras. Tá. Problema número 1. Você criou uma agregação e quer jogar a agregação dentro da VS. Ele não deixa. Nesse caso aqui é o seguinte, você criou uma agregação, colocou uma porta dentro da agregação e depois tentou entregar a mesma porta
na VS. Ele fala assim, ó, não dá, irmão. Você está usando essa interface numa trunk, não pode. Outro problema, você não pode entregar uma trunk. Você não pode entregar uma trunk, ó. Então você criou uma trunk 23 e quer entregar ela para VS. Não dá. Porque isso não faz sentido. O controle da trunk ficar na admin e você usar ela na VS. O que você pode entregar 2 portas físicas para VS e a VS faz a agregação. Entendeu a diferença? Então, você não pode jogar a agregação lá dentro. Você pode fazer a agregação com as portas que você jogou lá dentro. Física, esse nome... né? Exatamente. Joga as interfaces físicas. Física e cria EtherTrunk lá dentro, que não faz muito sentido. VS. Também, pode ser que faça, porque o cara, tipo assim, os 2 caras racharam 5 portas para cada um. Sim, e o cara que tem 5 portas quer agregar 2 sem pedir pro administrador da VS, tá entendendo? Tá certo. O que é totalmente possível de fazer. Você cria a agregação LACP na VS Admin, cria uma subinterface, né, VLAN, no caso aqui VLAN.1Q, na trunk, e entrega só a subinterface. Normal, perfeito, muito bacana. Às vezes você está recebendo ali uma porta trunk com um monte de VLAN, VLAN de link, VLAN de PTT, VLAN de CDN, e você quer estar numa porta agregada com o seu fornecedor lá, e você vai separar isso para cada VS atender o seu tipo de serviço. Por isso que é importante a gente ter um switch com Bastante portas de 10 GB embaixo para poder receber tudo. Eu desenhei isso. Tu desenhou? Eu desenhei, claro. Top. Eu vou ensinar tudo, pô. Tá escondendo nada, hein? Outra coisa, não dá para entregar a interface VLAN, tá? Então, se você pega uma interface lá do VS Admin, coloca em port switch, cria uma interface VLAN, você não consegue entregar a interface VLAN pro VS. Não vai funcionar, tá bom? Então, pode tentar, ele vai te dar esse erro aqui, ó. Ele tá falando que eu nem sei do que você tá falando, irmão. Você digitou uma coisa aqui que eu nem sei o que fez. Outra coisa. Vamos supor que tem 2 portas aqui. Uma você botou ela em switch, a outra você colocou ela com IP normal, L3. Quando você associá-las a VS, ele vai apagar essas configurações. Porque essas configurações fazem parte da configuração da porta. A configuração da porta agora não pertence mais à VS Admin, está sendo movida para a VS que você quer. Elas serão limpas aqui, elas vão perder esses comandos, vão sumir da VS Admin e vão aparecer dentro da VS aqui, no caso V01, limpa, sem nada, nenhuma configuração.